Olá, eu sou a Sol Barbosa e esse é o canal da Sol. Se gostar desse vídeo, se inscreve no canal, curte e compartilhe e ative o sininho. Monumentos antigos alinhados precisamente para eventos celestes. A história escrita em pedra honrando governantes sobrenaturais. E um calendário prevendo mudanças com precisão no eixo da Terra a cada 26 mil anos. Será que os maias da América Central realmente criaram uma das civilizações mais avançadas da antiguidade? Ou será que sua inteligência veio de outro lugar? Talvez de fora desse mundo? Eles não tinham metal, não possuíam eletricidade, mas o que tinham era uma mitologia avançada, uma linguagem avançada e uma cultura religiosa adiantada. Eles compreendiam astronomia a um grau incrível, muito mais do que qualquer uma das sociedades da época. Os maias estavam absolutamente convencidos de que marcar o tempo era absolutamente fundamental, porque os deuses iam voltar. O sarcófago do Lorde Pakal era sua nave espacial. Ele é o astronauta original. Milhões de pessoas em todo o mundo acreditam que nós fomos visitados no passado por seres extraterrestres. E se for verdade, será que os alienígenas do passado ajudaram a mudar a nossa história? E se isso for verdade, será que eles tramaram o sucesso e a morte da antiga civilização maia? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Rodeados por florestas densas na base das montanhas Tumbala, ficam as ruínas da antiga cidade maia de Palenque. Fundada por volta de 1800 a.C., Palenque foi um dos principais centros populacionais da antiga civilização maia que dominou a atual América Central por quase 2000 anos. Sem as ferramentas de metais, a roda ou os animais de carga, os maias construíram cidades como Palenque por uma vasta região, com uma incrível precisão arquitetônica. Há uma série de textos no mundo maia que mencionam 4 cidades em associação com 4 direções. Palenque é reconhecida nestes textos como a capital ocidental do mundo maia. A capital do sul foi Copán, a oriental foi Tikal e mais ao norte foi Calakmul. O mais impressionante sobre os maias é que eles puderam construir uma civilização no meio da selva. As selvas têm uma camada muito fina de solo e eles conseguiram sustentar uma população enorme que foi 20, 30 vezes maior do que essa que está nessa área hoje. Considerada pelos estudiosos como uma das civilizações mais sofisticadas e complexas do mundo antigo, o triunfo dos maias inclui inúmeras conquistas científicas na agricultura, engenharia e astronomia. O local onde fica Palenque ainda é vasto e não escavado. Só 10% dessa cidade foi escavada por arqueólogos até hoje. O sistema de aquedutos em Palenque era muito sofisticado e os maias poderiam conseguir a pressão da água sifonando os canais de água do rio principal. Todas as cidades maias possuíam quadras, onde jogavam o jogo celestial, onde os jogadores batiam numa bola de borracha para atravessar um aro de madeira ou de pedra. Acredita-se que se trata de uma representação de um alinhamento do Sol. Quando começamos a olhar para diferentes culturas, seja para os antigos babilônios, os egípcios ou os maias, nós sabemos agora que o povo que foi absolutamente mais avançado foi o povo maia. De acordo com os historiadores tradicionais, no século IX as grandes cidades maias foram abandonadas e o povo maia desapareceu. Mas por quê? Muitos culpam a guerra pelo desaparecimento dos maias, além de superpopulação e também secas. Mas será que os maias deixaram para trás pistas que sugerem que sua origem e destino tinham sido tramadas por forças extraterrestres? Em 1952, o arqueólogo Alberto Russ Willer encontrou uma sala que estava ocupada quase por completo
por um enorme sarcófago, coberto por uma pedra esculpida de 3,8 metros por 2,2 metros e com 20 centímetros de espessura, que pesava mais de 5,5 toneladas. Era a pirâmide túmulo do rei Pakal, que governou a antiga cidade maia de Palenque de 615 até 683. Durante o seu reinado de quase 70 anos, Pakal transformou Palenque, criando alguns dos monumentos e inscrições mais significativos da antiga civilização maia. A cidade de Palenque foi saqueada pelo governador de Calakmul, então isso foi realmente trágico para a cidade em si. E isso foi preparar então a situação para o próprio Pakal, que se torna então rei em uma idade muito precoce. Então Pakal pega essa cidade que foi destruída e depois a transforma no que passa a ser uma das cidades mais importantes no final do último período. Nós podemos ver agora o Templo das Inscrições, a mais famosa pirâmide de todo o mundo maia. Foi em 1948 que o arqueólogo Alberto Russ começou suas escavações na parte superior do Templo das Inscrições. O que ele encontrou foi a famosa escadaria que conduz para baixo até as profundezas da pirâmide. A escada estava completamente preenchida com entulho de pequenas pedras e muita sujeira. Ele levou 4 anos para escavar lentamente, degrau por degrau, pirâmide abaixo, até que finalmente chegou ao túmulo do Lorde Pakal, ao sarcófago gigante e à tampa. Sem dúvida, o mais notável artefato maia já encontrado, a pedra da tampa do sarcófago do rei Pakal, gerou considerável controvérsia. Os estudiosos tradicionais acreditam que a representação é do rei Pakal em uma viagem ao submundo, mas os teóricos dos astronautas antigos acreditam que o rei é retratado sentado nos comandos de uma nave espacial. Eles o renomearam como o astronauta de Palenque. Ele parece que está indo para o espaço. Ele é o astronauta original ali manipulando sua nave espacial, indo para o espaço. Eles afirmam há muito tempo que essa representação é do rei Pakal sentado em algum tipo de nave espacial, porque ele está em um ângulo igual ao dos astronautas modernos. Ele está manipulando alguns controles, ele tem algum tipo de aparelho de respirar em frente ao seu nariz e algum tipo de telescópio em frente ao rosto. Seus pés estão em algum tipo de pedal e embaixo tem alguma coisa que se parece com um escapamento em chamas. Em 2011, a escultura estranha na tampa do sarcófago do rei Pakal foi recriada em uma réplica tridimensional pelo modelista Francis. Será que a escultura na tampa do sarcófago do rei Pakal pode fornecer a confirmação da cumplicidade do antigo povo maia com as forças extraterrestres? O Palácio de Palenque, observem só. O Palácio de Palenque foi descoberto no final do século XVIII por exploradores espanhóis. Essa instalação real é a maior e mais complexa daquelas encontradas na antiga cidade. Pesquisadores acreditam que uma torre de 4 andares no meio do palácio foi construída para que os reis e sacerdotes maias pudessem observar o movimento celestial do Sol e das estrelas. Esse é o palácio principal em Palenque, e uma das características em comum é esse observatório, uma torre enorme para observar as estrelas. Também por todo o palácio algumas janelas fora do comum, em forma de T, e elas desafiam os arqueólogos há séculos. Acredita-se que talvez representem o deus do vento, mas também é possível que essas janelas em forma de T estejam apontando para o céu. O que será que os governantes de Palenque estavam procurando? A torre no Palácio de Palenque é apenas um dos muitos observatórios celestes construídos ao longo dos antigos territórios dos maias. O sistema prático da astronomia dos maias era observacional, então o projeto e a construção de muitos edifícios pretendia criar essas linhas de visão, criar esses pontos de observação para ver e anotar eventos astronômicos importantes.
nós podemos ver que os templos estavam alinhados para os momentos específicos no tempo, e os equinócios e os solstícios são os mais importantes momentos no tempo. Para onde quer que olhemos, veremos que como esse conhecimento de astronomia é incorporado a esses monumentos. As praças eram ótimos lugares onde as pessoas ficavam e faziam reverência em épocas específicas do ano. Esses lugares foram alinhados há muito tempo. Foram centenas e centenas de anos para fazer essas observações específicas. Mas o que ou quem os maias estavam procurando no céu? Essa foi a nossa primeira parte sobre um pouco da história dessa civilização maia, essa civilização tão moderna, tão adiantada no tempo. Próximo vídeo, continuamos com os maias. Até o próximo. Não esqueça de inscrever-se no canal, de curtir, de compartilhar e ativar o sininho. Namastê!